Ok, vamos lá. Vamos proceder então à instrução aqui do processo 1005770, dígito 48, 2021, que Congregação Cristã do Brasil move contra Josafá Agra Santana. Nesse momento nós vamos passar ao depoimento pessoal do réu. Senhor Josafá, o senhor me ouve? Sim, ouço muito bem, Excelência. Ok. Bom, senhor Josafá, o senhor tem ciência aqui do que se trata esta ação que é movida contra o senhor. Tudo Correto. bem? O senhor sabe disso? Tem consciência aqui do que é alegado e do que é pedido? Tenho total consciência, meu Deus. Tá, só para recapitular, a narrativa é bem longa relativamente a determinados vídeos e falas, né, sobre a igreja, a autora, e a questão da postura dos líderes da igreja. E basicamente, a narrativa é bem longa, basicamente há aqui a notícia, né, de que o senhor tem um canal de rede social, mais especificamente, acredito que, salvo engano, é só o YouTube, salvo engano. YouTube e Facebook. O YouTube e Facebook, exato, que são tantas redes sociais e as ações não param de pular aqui, então eu fiquei na dúvida. Mas, então é isso. E o pedido especificamente, né, da ação, vou recapitular aqui para ficar registrado, que a ação seja julgada procedente, não é, a fim de condenar o requerido na obrigação de adotar as medidas necessárias para exclusão imediata dos vídeos especificados foi feita uma escritura notarial, né, sobre a relação desses vídeos, bem como seja ele condenado na obrigação de se abster, né, ou seja, de não publicar ou não produzir, né, outras transgressões contra essa suposta igreja, né, os supostos vídeos que seriam transgressão contra os direitos da igreja. E por fim, a condenação em danos morais no montante requerido de R$20 mil ou outro que seja arbitrado, né, a esse título, tá? Então, resumidamente, senhor Josafá, esta é a ação, né? Eu indago ao senhor, inicialmente aqui no depoimento pessoal, sobre especificamente esses vídeos que o senhor produziu, não é? Esses vídeos, eles têm basicamente que objeto? O objeto é trazer a verdade frente aos ensinos da igreja, né? Da instituição, do que ela diz fazer uma coisa, na prática acontece outra coisa, né? E isso que ela ensina, ela tem um impacto muito grande na vida das pessoas, né? Como a gente tem de centenas e milhares de testemunhos no meu canal. Então, o meu trabalho como uma pessoa que nasceu, cresceu lá dentro e que conheço muito bem lá dentro, né? Porque precisa de alguém para decodificar o que ela ensina, porque ela fala uma coisa, para quem é de fora entende totalmente outra coisa diferente. Ou seja, é um linguajar formatado para aquele povo. Eu vou te dar exemplo, né? Lá eles falam se você se sente prejudicado, se você está prejudicado. Eu estou abrindo aspas na fala que a gente ouviu da tribuna. Eles falam: entregue na mão de Deus, não procure como se não procure a justiça, não procure, e as pessoas acreditam nisso e muitas delas tornam-se em prejuízo, né? Eu falo isso porque a gente tem a fala deles, né? E tem testemunhos de pessoas que acreditam por convicção de fé, pelo que eles ensinam, de que é Deus que está falando aquilo na boca deles. Então, o povo de Deus, se está prejudicado ou se acha-se prejudicado, ore a Deus. O lugar de falar é com Deus. É Deus que muda o coração. Agora, nós vamos discutir, avançar e tomar a liderança para quê? Então resolve. O resolve é a paz. O que resolve é orar ao Senhor e deixar na mão de Deus. O que resolve é orar ao Senhor e deixar na mão de Deus.
O que resolve é orar ao Senhor e deixar na mão de Deus. E isso traz um prejuízo muito grande. E nenhuma das afirmações que eu faço lá, eu faço assim, espontânea. Tudo que eu falo, eu mostro o vídeo deles e eu pego a Bíblia e mostro o que a Bíblia ensina, né? Ou seja, as minhas análises, eu não pego uma fala, alguém disse, eu ouvi falar em tal lugar. Tem um vídeo, tem um áudio gravado, tem algo que a gente possa mostrar ou provar. Ou seja, nenhuma das minhas análises do vídeo, a gente já está em quase 600 ou 700, eu falo simplesmente pelo achismo, né? Porque eu estou ciente de que ali, né, a gente não pode simplesmente levantar algo que ninguém tem certeza se aconteceu. Aí outras partes das minhas análises são em base do quê? Documentos que eles produzem. Lá existe a chamada tópicos de ensinamento, que eles dizem que Deus aparece lá para eles, para os líderes, dando novos ensinamentos. E essas pessoas seguem esses ensinamentos a risco. E muitos desses ensinamentos trazem transtornos familiares. Eu vou dar exemplo de um. Tem um lá que diz assim, que não devem aceitar. Deus nos guiou, eles dizem que Deus apareceu para eles, em que nós não devemos aceitar a ninguém de outra igreja como irmãos na fé. Somente nós, aqueles que são batizados no nosso meio. E isso causa divisão em famílias, né? Eu conheço casos de pai que quando um filho senta na mesa, ele levanta, ele sai. Tem testemunhos no canal. Não é que eu ouvi dizer, né? Então, essas coisas trazem um transtorno muito grave e um prejuízo até para a sociedade civil, né? Porque essas pessoas, elas vão parar nos médicos do SUS, né? E hoje tomam vários medicamentos, é pesado. Então, nenhuma das minhas análises. E quando eu uso alguma palavra, como pode ser dizer áspera ou forte, como enganadores, né? Hipócritas, eu não falo, eu não uso essa palavra solta. Essa palavra, ela define uma coisa que eu acabei de mostrar. Ou seja, é uma palavra conclusiva. Eu vou dar exemplo nesse texto que eu tenho um vídeo que o ancião, o líder da igreja, representando a igreja, não tenho nada contra os líderes, nada contra ninguém, eu não conheço eles, eu não vivi com eles, eu não tenho nada contra a vida deles, eu não tenho uma análise minha pessoal deles, mas ele dizendo da tribuna, entrega nas mãos de Deus. Aí eu mostro que eles têm quase 4.000 processos na justiça, eles têm um corpo jurídico muito grande, né? Ou seja, não combina o que eles pregam com o que eles agem. E isso na configuração, na etimologia da palavra hipocrisia, é você não fazer aquilo que você ensina. Então, todas as palavras que eu uso, ainda que sejam ásperas, que eles dizem que é calúnia ou difamação, né? Eu uso para concluir um pensamento, que é conclusivo, né? E isso está dentro da Bíblia. Palavras da Bíblia, né? Então, como a advogada aqui disse, né? Se ela me mostrar aonde que eu cometi uma calúnia, que ela tem que mostrar qual foi a mentira que eu falei, que aí vai configurar a calúnia, ou aonde que tá a difamação, não precisa nem ter, como é que fala? Acordo, porque o próprio processo vai me condenar, e eu não quero sair daqui absolvido se eu estiver errado, tá? Eu quero sim justiça. Eu e eles querem que entregue a justiça. A gente quer receber a justiça, né? Eu estou ciente disso. A minha família está lá dentro. Meu pai, minha mãe, meu avô, minha avó são pessoas boas, pessoas direitas que entregaram a vida para os ensinos dessa igreja. Eu não quero o mal de nenhum deles. O meu trabalho não é para atacar a igreja como se eu tivesse raiva dela, como se eu quisesse acabar com a igreja. Não, o meu trabalho é trazer esclarecimento para eles, né? Porque tem coisas que com um pouco só de esclarecimento vai melhorar a vida de muitos deles ali. Desculpa se eu me estendi demais, doutor. Eu tentei fazer um resumido. Ok. No canal, posso falar assim, né? É uma espécie de um canal. É um canal, né? É um canal mesmo. Ok. Como chama esse canal do senhor? Josafá Agra. Josafá Agra. Agra, Tá. Nesse canal, o senhor
produz então esses conteúdos, vamos dizer assim, né? Que o senhor expõe esses fatos, tira as suas conclusões. O senhor chega a fazer entrevista com pessoas? Não, muito raro. Algumas eu fiz, não é bem entrevista dela, são pessoas que vêm pra gente analisar junto algum documento, né, alguma fala, a gente coloca, né, eu dou espaço para as pessoas entrarem no canal, eu coloco o link de, no caso, acesso à live, eu falo, ó, vocês que não concordam, entrem aqui, vamos debater, vamos falar se o que eu tô dizendo aqui é errado ou não. Todas as minhas lives eu coloco à disposição do líder da igreja ou de alguém que estiver lá e entrar e me convencer, porque eu estou ali pela verdade. E se a verdade, se alguém trouxer algo plausível, eu vou voltar atrás, mas é de imediato. Isso eu falo sempre lá, né? Então o meu canal, ele é aberto, tá? Até para eles se manifestarem. Certo. Certo. Ok. Vou passar a palavra então à doutora Natália. A senhora tem a palavra, doutora? Pode fazer perguntas diretamente ao depoente. Muito obrigada, excelência. Eu gostaria de saber qual é a profissão do requerido, por favor. Agora eu estou desempregado faz um mês. Certo. O senhor é jornalista ou influencer? Eu sou influencer. Influencers por causa do canal, né? Ok. O seu canal, ele é monetizado? O senhor recebe pelas visualizações? Sim. Se não monetizar, o canal não cresce. Existe uma política no próprio YouTube. O espaço do seu celular é reduzido para ele ofertar conteúdo. Se eu não monetizar, ele vai mandar outro canal no lugar do meu, porque é parceiro para ele. Se eu não monetizo, ele também não ganha. Então eu fiquei 9 anos sem monetizar meu canal. 9 anos. Eu cheguei a 2.900 inscritos, ele não subia. E é óbvio que o meu desejo é falar para o maior número de pessoas possíveis da CCB, né? Quando eu monetizei no primeiro ano, o meu canal foi para 20 mil inscritos. Ou seja, o YouTube recomenda para mais pessoas. Então, você entrar na plataforma do próprio YouTube e não monetizar é você jogar contra o YouTube. Entendi. E você então ofere renda em relação aos seus vídeos? Sim, ofere. Certo. O senhor comentou que os seus parentes, seus avós, seus pais são frequentadores da Congregação Cristã no Brasil. O senhor frequenta a congregação ou alguma outra igreja? Não, nenhuma outra igreja mais. A congregação me deixou muito desiludido, né? Frente a gente acreditar que estava numa igreja que realmente fosse preocupada com Sim. a doutrina que ela professa ou que ela entrega, né? E quando o senhor deixou de frequentar a congregação cristã? Quando? Isso. Antes da pandemia eu já não fui mais. O senhor tem algum cargo ou ministério ou deteve em alguma outra igreja, por exemplo, a congregação de Jandira, Ministério de Jandira? Eu fui cooperador lá. Qual o período, por favor? Eu não me lembro agora. Eu não recordo. Foi antes de sair de vez da congregação, porque eu saí da congregação em 2013, eu fui pro Ministério Jandira, né, pro juiz ficar mais ciente. Ministério Jandira é uma igreja que saiu de dentro da congregação cristã no Brasil por uma briga entre eles lá política. Eles saíram. O que eu vi ali? Eu vi ali uma esperança, ou seja, parecia uma igreja que ia corrigir os erros que a outra teve, né? Corrigir. E aí eu fui pra lá com aquela esperança de agora a gente vai ter tudo corrigido, mas é praticamente a mais da mesma. Eram gente que queriam poderes e não teve todos os poderes que queriam e abriu outra igreja. E quando eu enxerguei isso, eu, por livre e espontânea vontade, falei, não serve. Se a congregação não serve pra mim, essa também não serve. Foi quando eu entreguei e agora eu me reúno em casa com a minha família.
Certo, então é de 2013 até que ano? Porque o senhor falou que saiu da CCB Isso, em 2000. eu não concluí. Eu saí mais ou menos em 2013, fui até mais ou menos 2015, né? Aí eu voltei por causa da minha família, porque na Congregação Cristã no Brasil a pressão psicológica é muito grande, se for explicar aqui pra vocês, né? A minha família achou que eu tava no inferno porque eu saí da igreja. Porque lá eles ensinam que ela é a graça. Se você não estiver lá dentro, você tá fora da salvação. Então, isso gera uma pressão psicológica muito grande. Quando eu saí, minha família chorou. Chorou porque... E no caso disseram que eu tava morto. O Josafá morreu. Olha pra ver a pressão psicológica que causa. Até que eu cheguei na última saída, conversei com a minha esposa, eu falei: e aí, nós vamos criar nossos filhos aqui, nessa igreja? Se eles adiantarem um casamento, eles tiverem uma relação sexual, lá eles dizem que a pessoa pecou de morte. A gente vai criar o nosso filho aqui dentro, né? Pra acontecer casos, que tem casos, isso tá em jornal, e eu posso mostrar, gente que tirou a vida porque a congregação tirou a liberdade dele. Ele achou que não tinha mais salvação. Então isso mexe com a gente. Quando você enxerga a verdade na Bíblia, você fala: gente, essas pessoas estão destruindo a vida por causa de alguns idosos. Doutor, pasme, lá eles orientam a não estudar a Bíblia. Imagina um médico que diz que recebeu do céu o dom de operar, e ele abre uma pessoa sem ter frequentado a faculdade. Lá tem tópico de ensinamento, 1971, e eu posso mostrar aqui, né? Porque a doutora fez um sorriso ali, talvez achou que né, a gente não tá, aqui tá falando que não é para estudar a Bíblia. Como que pode um líder religioso não ter conhecimento do único livro? Não são 10, são um livro só para poder ler e não produzir heresia. Heresias são coisas que são prejudiciais às famílias, né? Então lá a minha família ficou muito abatida, que foi quando eu voltei novamente para acalmar a minha família. A minha avó, que hoje tá com 91 anos, né? A minha mãe teve início de depressão com a minha saída. Então você praticamente é obrigado a voltar. Sair de lá, eu costumo dizer, é só um milagre para você conseguir sair de lá. E se você sair, você sai com sequelas de lá de dentro. Tá, então só para entender, senhor Josafá, que ficou muito confuso. Então o senhor saiu em 2013, foi ser cooperador na outra igreja. Daí o senhor saiu da outra igreja em 2015 e voltou para a congregação até 2020. E agora o senhor saiu de novo. E em 2018, isso, saí de novo. Isso. Porque o senhor falou pandemia 2020. Antes da pandemia, eu falei. Um pouco antes. Um pouco antes da pandemia. 2018 o senhor esteve na CCB novamente. Muito bem. Os seus familiares alguma vez já saíram ou só o senhor mesmo? Que eu me lembro, só eu. Tá. Só pra eu saber, como o senhor toma conhecimento dos fatos internos da congregação se o senhor não frequenta ela desde o ano de 2018? Posso falar por que eu saí a última vez? Não, essa pergunta mesmo. Como o senhor toma conhecimento dos fatos internos da igreja se o senhor não frequenta ela desde 2018? Não, eu não falo nada dos fatos internos da igreja. O que eu falo são coisas públicas. As manifestações públicas e documentos públicos da igreja. Ah, tá. Não tem um comentário meu que seja algo que falou lá dentro, interno, de lá de dentro. Não tem nenhum. Como o senhor poderia explicar para nós aqui, até eu não sei se o juiz tem conhecimento da nossa doutrina, como são feitas o momento da palavra que é exortada no culto? Ela é baseada em alguma escritura? O senhor pode dizer para nós? Ela é baseada numa suposta revelação que Deus dá para eles. Eles não têm conhecimento bíblico nenhum. Eles abrem aonde eles acham que Deus está revelando. Eles vão pro canto da parede, né? Isso pode ver em qualquer vídeo dele. Eles vão pro canto da parede, lá fala, você não tem declaração do presidente dizendo que lá eles, agora, desse ano, nós não estudamos a Bíblia porque Deus nos ensina em oração. Imagina, certo, né? Então, deixa eu concluir o que eu tô falando, tá? E aí eles vão pro Sim. Senhor Josafá, repete para mim isso também, de que
O senhor disse que tem declaração do líder, como é que é? É do líder? De que Do só líder. É porque agora, como a gente está questionando muito, eles estão começando a falar um pouco sobre isso. E a declaração que fizeram esse ano em um culto mundial, eles dizem que eles não estudam a Bíblia, porque eles recebem de Deus em oração os ensinamentos, ou seja, a sabedoria da Bíblia para eles vem na oração. Na obra de Deus não há curso de oratória e nem escola para aprender a ser um pregador evangélico. A nossa escola e a nossa preparação é na oração e na obediência da palavra de Deus. E na hora do culto, que é a hora principal, que é a pregação da palavra, eles vão pro canto da parede, eles ficam no canto, aí eles perguntam pra quem tá sentado: Deus te revelou a palavra? Aí um fala não. Deus te revelou? Pô, não. Aí ele diz que Deus revelou pra ele. Ele vai pra Bíblia, ele abre. A Bíblia é um mero instrumento litúrgico, porque eles não fazem uso dela, assim, de estudo. Não fazem, tá? Aí ele abre a Bíblia, lê em algum lugar e não fala mais nada do que tá na Bíblia. Aí é tudo entre o pregador e o povo. Deus vai entrar na sua vida, Deus vai te dar coisas, Deus vai abrir portões. Nada disso existe nos evangelhos. Jesus, ao contrário. Jesus, deixa eu só explicar aqui pra ele. É que o senhor tem que estar, assim, dentro das minhas perguntas. Agora o momento de falar já foi. Eu preciso só que o senhor fale. O senhor confirma então que a leitura da Bíblia para a igreja. Faz uma leitura litúrgica só. Ok. O senhor comentou no seu depoimento quais pessoas foram, que pessoas foram prejudicadas. Eu gostaria de saber qual o nome do pai que se levantou da mesa quando o filho não frequentou mais a igreja. O senhor pode me passar, por favor? Não tem o nome aqui comigo. Tá. Não tem. O senhor falou que conhece, né? Não, são testemunhos que estão lá no canal. Se precisar, a gente anexa. Depois no processo. O senhor afirmou também que não conhece os Como pregadores. é que é? Doutora, repete pra mim, como é que foi a pergunta? Qual pai que se levantou da mesa quando o filho... Esse pai que levantou da mesa porque o filho não era da congregação. Eu quero saber o nome desse pai. Ele disse que não sabe. Ele disse que não sabe, certo? Querido. Ele falou também que muitas pessoas, Excelência, foram prejudicadas. Eu gostaria que ele mencionasse pelo menos uma pessoa prejudicada e qual o prejuízo. Bastante pessoas iam vir aqui para testemunhar, né? Eu tenho Lisomar Martins. Pode colocar e escrever. Da igreja. Da igreja. Saíram da igreja. Essas pessoas saíram. Não, são pessoas prejudicadas na igreja. Na então, igreja. por favor. Na igreja. Tá bom. Lisomar Martins. Pode anotar aí. Excelência, só um detalhe aqui que eu acho que a gente, desculpa interromper, mas eu acho assim, nós podemos eventualmente anexar os depoimentos das pessoas, mas eu acho que, dado o histórico da igreja, eu também acho bastante complicado que a gente exponha o nome das pessoas aqui de forma pública, e depois a gente sabe que elas podem vir a sofrer algum tipo de represália da própria igreja. Doutora, então, assim, eu gostaria só de garantir que eventualmente o nome depois a gente pode apresentar, mas esteja apresentado em sigilo, porque... Em sigilo, mas a senhora falou que é público. Não, a audiência sim, doutora, mas assim, eu não acho que a gente deva expor o nome de terceiros aqui, porque assim, tem pessoas que mandam depoimentos pro Josafá, que são depoimentos que não estão expostos no canal. As pessoas mandam esses depoimentos eu tenho aqui, eu vou mostrar. Se você quiser, a gente vai mostrar. E agora, não, Josafá, por favor, eu não quero que nesse momento a gente exponha as pessoas dessa forma, porque a gente sabe que a igreja tem um histórico de reprimir. E se alguém ainda está dentro da igreja, a gente está trazendo para essas pessoas um prejuízo que depois a gente pode responder por ele. Então, se eventualmente for necessário o juiz entender que é necessário, eu gostaria de juntar esses documentos para o conhecimento do doutor. Eu tenho testemunhos escritos à mão, doutor, à mão. Se quiser, eu abro agora. Ó, eu abro agora aqui. Peraí, deixa o doutor falar. Não adianta, na audiência, a gente ficar vendo, por exemplo, como a doutora Paula falou, esses documentos que, em princípio, até poderiam ser, sim, juntados aos autos e nós poderíamos decretar o segredo de justiça. Não tem problema nenhum. Quanto a isso, nós poderíamos fazer isso, porque
certamente, se, pelo que vocês estão falando e pelo que eu pude entender do senhor Josafá, que, por exemplo, tem alguns depoimentos de terceiros que sequer ele mesmo, acredito até por alguma cautela, não publicou. Exato. Pelo que eu pude entender da conversa, mais ou menos isso. E aí agora, no meio da audiência, fala o nome, como falou aqui dessa pessoa, Lisomar Martins, não é isso? Falou o nome aqui dessa pessoa, Lisomar Martins. Se esse Lisomar Martins, doutores, por exemplo, sequer no canal dele não foi mencionado o nome, então eu já vejo motivos para se decretar o sigilo. Eu até prefiro, excelência, sabe por quê? Era o meu pedido inicial, ela impugnou, aí ele utilizou da matéria para fazer um vídeo, ganhou dinheiro com isso, e eu sei que ele tá gravando porque tá dando microfonia pra mim. E aí, se você agora o segredo de justiça, pra mim é ótimo, porque daí ele não... Não, eu não tô pedindo segredo de justiça, doutora, eu tô pedindo segredo de documento, é isso que eu tô pedindo. Não, eu entendi, eu já entendi a situação, e eu já vou... Como a audiência, evidentemente, está acontecendo apenas e tão somente entre juiz, judiciário, os advogados e o requerido que está prestando depoimento pessoal, é evidente que até este momento todos os atos foram públicos, é evidente. Porém, no meio da audiência, como os senhores estão vendo, está surgindo nome de terceiros. Exato. Não é? E que há, de fato, eu não tenho, obviamente, o conhecimento detalhado, não é, doutores, das questões internas da instituição, mas se há um risco, o meu dever é tomar a cautela. Sim. Então eu já vou avisar os doutores que pelo menos vai estar no termo de audiência, tá bem? Eu vou decretar, sim, o segredo de justiça pelos motivos, né, que eu já resumi aqui para as doutoras, e se porventura a doutora Paula, representando seu cliente, doutora, se a senhora quiser juntar os outros documentos, não tem problema nenhum, a senhora pode juntar, que já vai estar decretado no termo de audiência, no momento, né, que a gente for fazer o termo, vai estar decretado o segredo de justiça, tá bem? Então, apesar disso tudo, só preciso, eu vejo a necessidade apenas e tão somente de fazer vamos dizer assim, não vou dizer esclarecimento, mas talvez seja um comentário, né? Veja lá, doutores, é assim, nós, no processo, e eu falo isso mais diretamente às advogadas, porque acredito que o senhor Josafá não seja bacharel em direito ou advogado, certo? Senhor Josafá, o senhor não é formado em direito ou advogado, é ou não? Não, ainda não. Tá, então tudo bem. Eu estou dizendo isso pelo seguinte, né, doutoras? Nós, que somos técnicos, operadores do direito, nós sabemos que, assim, o processo, ele é um instrumento técnico que ele se baseia no quê? O autor faz um pedido, tem uma causa de pedir, certo? E tem o pedido, especificamente. Eu, juiz, eu tenho que julgar o que foi pedido com base na causa de pedir. Veja bem, doutores. Neste caso, o direito que está sendo discutido, certo, neste caso, vamos dizer, liberdade de expressão por parte do réu, liberdade de expressão. Nós temos um pano de fundo que é a questão relacionada a assuntos de liberdade religiosa, certo? E, consequentemente, uma suposta ofensa aos direitos da instituição, certo? Da imagem da instituição. Eu tô tentando, assim, resumir a síntese da síntese. Então. E aí, o que eu quero dizer? Eu até diria que nesse contexto, eu não sei se, já que esses terceiros que estão surgindo nomes aí, pelo que diz o senhor Josafá, sequer eles foram mencionados, mas pelo que o senhor Josafá até falou no depoimento dele, ele mencionou que pessoas são prejudicadas, etc. tal, e não foram citados no canal nome de terceiros. Eu confesso para vocês que eu sequer sei se é relevante trazer documentos de terceiro para o processo. É isso que eu estou dizendo, entende?
Foi até por isso, Excelência, que eu pedi a vênia, porque assim, o Vossa Excelência estipulou 2 pontos controvertidos: expressões injuriosas e imputação de fatos ofensivos à doutrina religiosa. Ou seja, os pontos a serem debatidos aqui foram delimitados por Vossa Excelência, e acho que a gente está indo por quando ele entrou, quando ele saiu, como ele consegue os vídeos, como ele consegue as informações. Então, assim, até para que a gente foque justamente no objetivo dos pontos que foram fixados como controvertidos para fins da audiência. Por isso até que eu fiz essa vênia. Sim, doutora, porque ele menciona fatos como afirmações, como se ele estivesse dentro da igreja. Eu vou dar um exemplo, Folhas 8. Eu transcrevi o vídeo dele onde ele exatamente disse isso. Ele fala que são mentirosos, enganadores das tribunas, que não têm o mínimo de responsabilidade em entregar a verdade. Então, por aí vai. Isso é culto online. É culto online. Então, assim, isso aí tem a ver com culto online. Posso continuar minhas perguntas, Excelência? Pode continuar. Muito obrigada. Então, seria vamos muito lá. importante, então, doutora. Eu tô finalizando. Realmente. Não é nem isso. Não tenho pressa em relação a isso. Mas, assim, realmente seria importante, então, nós focarmos na conduta, né? Ele afirmou isso. O que eu tô tentando fazer, Excelência, é fazer um conjunto probatório para determinar que, de fato, ele não conhece a realidade da igreja, porque, além de ser confesso, ele afirma que ele não frequenta os cultos desde 2018 e não tem como ele saber o que acontece dentro da nossa igreja. Agora, ele afirma coisas, assim, com muita categoria, e veja, a própria família dele, ele é o único que não frequenta mais. Então, eu gostaria até de formalizar uma pergunta agora. Eu gostaria de saber do senhor Josafá se a nossa igreja faz algum controle de entrada e saída, cadastro de frequentador, uma carteirinha de associado, se ele pode dizer para o senhor, por favor. Eu nunca preenchi nada, ninguém da minha família preencheu nada, a igreja não admite membros, lá as pessoas são simplesmente eternos visitantes da igreja. Aí a gente acredita, a gente pensa que é justamente para as pessoas não requerer nada da igreja, nenhum direito. Lá se altera estatuto, a igreja sequer é convocada para a assembleia, né? Coisas que seriam necessárias ser feitas se fosse membros a igreja, tá? Porque a igreja, ela tão somente é uma associação que pertence ao terceiro setor. Então toda associação tem por início de finalidade, né? Eu falo que eu sou presidente de uma associação de criança especial. Tem por registrar os membros. A pessoa sendo registrada, ela já passa a fazer parte, né? A igreja lá da Congregação Cristã no Brasil, né? Ela faz questão de não registrar ninguém como membro da igreja. A pessoa pode dar coleta, pode dar dinheiro, aí ela não precisa ser membro. Mas na hora de inquirir alguma coisa, de pedir alguma coisa, ela simplesmente será sempre um mero frequentador. Se a Excelência me pedir aqui uma prova de que eu fui, porque ela falou, não, mas ele não pertence. Eu pertenci há 40 e tantos anos dessa igreja. Eu conheço ela melhor do que muita gente, né? Agora, se você pedir uma prova para qualquer frequentador de lá, prova que você é um membro da igreja, ele tá perdido. Ele não consegue provar que ele é um membro da igreja. Tudo bem. Agora, uma pergunta. Se hoje a doutora Paulo, o juiz, quiser ir lá na igreja assistir um culto, as portas estarão abertas, eles podem frequentar. Porque isso é uma lei, é público. Eles não podem impedir. Tá, não tem controle de entrada e nem saída, ok? Sim, é público. Não pode segurar lá, senão dá cárcere privado. Tá bom, tudo bem. Eu gostaria de saber também, senhor Josafá, se a igreja possui serviços sociais. Por exemplo. Doutora, me desculpe, mas acho que você tem que perguntar isso pra eles lá, né? Que são os administradores. O senhor tá aqui pra depor, o senhor tem que responder minhas perguntas. Não, mas eu não sei, eu não faço parte, eu não sou administrador da igreja. Você tá me perguntando uma coisa que eu não sou administrador da igreja. Tá bom. Então não tem isso. Não sei, não. O senhor não sabe ou não tem? Não, ele não sabe se tem. Não, eu não conheço nada que ela faça pra sociedade. Ela tem, parece-me, aí eu vou falar como um frequentador, como todo mundo é. Parece que ela tem um lugar de apoio para crianças, para pessoas que são cancerosos, né? Lá em Barretos tem um lugar de apoio para o membro da igreja, né? O que chega em mim,
que a gente sabe é que até pro membro se hospedar lá tem que ter uma carta de recomendação de bom testemunho. O bom testemunho é o seguinte, doutor: se o teu filho ou você teve alguma relação sexual antes do casamento, você já não tem mais bom testemunho lá na igreja. Então, se você tiver talvez à beira da morte, é capaz deles te rejeitar. Só tem isso, mais nada. A igreja ofere de todas as vantagens de isenção de impostos, né, que o governo dá, mas não tem nada, né, de retorno à sociedade, ou seja, uma creche pública, não para o membro, para a sociedade pública, um lar de idoso público, onde pode receber o umbanda, o católico, a pessoa que não tem igreja nenhuma. Eles não têm. Então eles ganham de todas as isenções de impostos, mas o retorno para a sociedade civil é zero, né? Isso é a minha percepção de um frequentador. Lá são obrigadas as coletas, Sr. Josafá? É pior lá. Lá você não é obrigado, mas a pressão psicológica. 2020, um dos anciões maiores da igreja pregou na tribuna que a coleta é santa e ela faz parte da sua salvação. O fiel que está ouvindo isso e acredita que esse homem está sendo inspirado por Deus, lá falando, obviamente ele vai concluir que ele precisa dar a coleta, senão pode implicar na salvação dele. Vamos ouvir. A coleta também não é esmola. Eu tenho um trocadinho aqui, eu vou dar. Também não é dízimo. A coleta é santa, irmãos. A coleta faz parte da nossa salvação. Pode ser que alguém esteja estranhando isto, mas se me permitem, irmãos, a coleta faz parte da nossa salvação. Pode ser que alguém esteja estranhando isto, mas se me permitem, a coleta é santa, irmãos. A coleta faz parte da nossa salvação. E isso é um dos agravantes que eu trago no meu canal. Falei, isso não é bíblico, não existe. A salvação é dada unicamente pela fé em Jesus. Ponto final. A contribuição deve ser algo voluntário. A pessoa tem que ter o compromisso de querer ajudar a igreja a manter a luz acesa, a manter a água fria, né, geladinha. Mas eles dizem, não, aqui você não é obrigado a dar coleta. Mas eles, em contrapartida, colocam essa pressão psicológica nas costas do fiel. E as pessoas lá, que a maioria, né, que a gente enxerga, são pessoas humildes e pessoas simples, né, elas acreditam piamente que é necessário. E pior, o outro líder religioso disse, ele orienta as pessoas, né, a não usar o seu carro. Não use o seu carro, doe o seu combustível para a igreja. E depois ele conclui, você, irmã, né, não compre o gás de cozinha com lenha, mas traz o dinheiro para a igreja. E isso na situação de pandemia, as pessoas passando necessidade. Josafá. Oi. Isso tá filmado? Tá gravado no meu canal. Tem lá o vídeo lá, tem ele lá falando isso aí. Eu vou até anotar essa questão, tá? Pra gente falar depois. Se quiser, eu coloco agora aqui pra vocês assistirem. Veja, às vezes você abastece um carro, você vai ver 250, 300. Vê se você anda um pouco a pé ou anda menos. E dá um tanque para a obra da piedade. Viu? Anda um pouquinho a pé, você vai ver como vai baixar o colesterol. Você vai ficar mais disposto. Ficou mais alegre, mais feliz. Tá certo? Levanta um pouco mais cedo. Quem sabe Deus abençoa de fazer até uma caminhada para ficar mais feliz ainda. Eu lembro, uma irmã, ela queria dar uma coleta. Mas não tinha de onde tirar. Ela queria dar a coleta. O que ela fez? Ela tinha que comprar o bujão de gás. Pegou o dinheiro do bujão de gás, não comprou. Ela foi no mato, onde tem esse povo que joga aqueles madeira, coisa, e que alimenta o fogo. Levou, catou o mês inteiro. Madeira, pedaço de toco. Levava para casa e fazia no fogão. Economizou um gás.
deu na coleta. Olha que esforço. Você não precisa ir buscar lenha no mato. Você tem dinheiro. Se você quer, você tem para dar. Vamos entender isso com caridade e que Deus nos ajudará. Deus seja louvado. O senhor sabe dizer se o dízimo é bíblico? O dízimo é bíblico, tá? Então, se ele tá na Bíblia, ele é bíblico. Então tá bom. Essa pergunta é simples. A última questão agora, senhor Josafá, o senhor se considera uma pessoa relativamente capaz? Tem algum problema psicológico, alguma coisa de depressão? O senhor tem isso? Não, tá tudo bem comigo. Tá tudo bem? É que nós tivemos acesso a uma questão previdenciária que o senhor está se dando como incapaz. Se o senhor trabalha como monetizado... Eu tive um acidente, uma cirurgia de coluna, de coluna, né? E isso aí sim cabe, ou seja, nem tudo eu posso estar fazendo, né? Isso. É que eu gostaria, excelência, até se o senhor for indeferir, eu fico a seu critério, obviamente, né? Mas eu gostaria de que o senhor oficiasse os autos do processo previdenciário que ele está pedindo uma aposentadoria por invalidez, mas aqui nos autos... Eu queria saber o que tem a ver isso com o processo de injúria. Só um minuto, senhor Josafá. Eu gostaria de querer, excelência, pela ordem, que o senhor oficiasse o processo previdenciário do requerido, onde ele está requerendo uma aposentadoria por invalidez, uma vez que ele confessou aqui no depoimento que ele está recebendo e monetizando através do canal do YouTube, e aí com isso, né, perde o direito que ele está pretendendo da ação previdenciária. Excelência, tem uma ordem. Obrigada. Peraí, não, ela fez o pedido. Eu não posso impedir ninguém de pedir nada. Eu vou consignar os meus protestos. Sim. Nós sabemos que tem uma regra que papel aceita tudo. Qualquer coisa, ok? Tudo bem? Ela pode pedir que eu lace a lua para trazer para o processo. Deixa ela pedir. Ela pediu, tá? Agora a senhora se manifesta. Eu vou conseguir meus protestos. De fato, ele teve um problema na coluna que em absolutamente nada impacta. Inclusive, com relação à monetização, eu queria trazer melhor essa questão, porque essa questão já foi levada, inclusive, para os autos do processo, pedindo impugnação da justiça gratuita, como se ele quando ele fala que ele recebe, eu queria, Josafá, que você explicasse. Vamos trazer em números para ficar claro e não haver dúvidas. Seu canal foi monetizado, como você explicou, para que você pudesse ter maior entrega de conteúdo. Quanto por mês? Não dá para o depoimento pessoal dele a senhora fazer pergunta. Não, excelência, eu só queria que ele explicasse quanto ele recebe. Não tem como, doutora. Isso daí já é ultrapassado. Essa questão de monetização e gratuidade, isso aí, para mim, vou ser sincero para doutoras. Vai estar no termo de audiência, tá? Ó, duas coisas. Primeiro, o pedido da doutora Natália, indefiro porque não tem nada a ver com o objeto do processo aqui. Essa questão de monetização não tem absolutamente nada a ver com a ofensa ao suposto direito da igreja, com a suposta ofensa que eu vou me manifestar no final, se houve ou se não houve, se eu entendo que tem dano moral, se não tem dano moral, tá? Já fica definido isso daí, é isso aí. E aí, depois lá no final, em apelação, recorre, faz o que tiver que fazer. É isso, ponto. Perfeito. Mais alguma pergunta, doutora Natália? Não, excelência, e só para o senhor dizer, eu estou justificando o meu pedido, porque ele alega que é problema psiquiátrico, tá bom? Não tem nada a ver com coluna, não. Então, coluna, eu posso mostrar o documento aqui. Eu tenho, a gente abre aqui e mostra. Eu vou simplesmente pegar a ata e juntar no outro processo, porque se ele está ganhando dinheiro, ele não pode ser inválido. E se é psiquiátrico, ele aqui diz que não tem problema nenhum. Então eu vou informar o outro juízo lá para não ter prejuízo ao INSS. Tudo bem. Normal, cada um, obviamente que todos nós, o que quer que a gente faça, a gente assuma as responsabilidades das nossas ações como profissionais. Exato. O que eu quero dizer é que em relação ao meu processo, isso não tem pertinência. Ponto. Obrigada, excelência. Eu agradeço a oportunidade de ter as minhas perguntas. Então tá ok. Bom, então a instrução está encerrada. No termo de audiência vai constar, obviamente, doutora, resumidamente, o pedido da senhora, certo?
que está gravado aqui, todo o requerimento de vocês e a manifestação contrária também da doutora Paula. E lá no termo de audiência, nas deliberações, vai constar por escrito o meu indeferimento, resumidamente também, simplesmente por eu julgar que não tem pertinência com o objeto desta ação, até porque a questão, como eu disse, né, da monetização ou não em relação à gratuidade é uma questão já superada e decidida. Sim. E no termo de audiência também, encerrando a instrução, haverá abertura de prazo para as partes, prazo comum de 15 dias para memoriais finais, tá? E eu queria fazer um alerta aos doutores no sentido de que, se não houver, doutores, como eu já mencionei, pertinência especificamente com a causa de pedir e o pedido, eu recomendo que os senhores realmente sigam o código, façam manifestação em memoriais escritos e não juntando 300 documentos. Tá bom, excelente. Pode deixar. Excelência. Excelência, posso fazer uma pergunta? Terminar o sigilo, excelência, só isso que eu ainda... Eu vou decretar o sigilo porque, queira ou não, tem o nome de um terceiro aí. Doutor, mas se esse terceiro autoriza o uso do nome dele e ele não faz questão, eu acho que não teria problema algum, né? Se essa pessoa me entregar um documento dizendo que não, pode usar meu nome, como Sim. Essas pessoas que eu falei aqui, que no caso eu citei, elas autorizaram, elas falaram: Josafá, qualquer coisa você pode me chamar, eu tenho aqui, inclusive tá aqui na minha frente os documentos deles abertos, com o depoimento deles escrito à mão, né? Então eu acho que se o terceiro não, ele autoriza, não tem por que decretar o sigilo, né? Mas aí eu junto isso depois, excelência, e faço requerimento formal com esse documento. Exatamente. Neste momento, até onde eu me lembro aqui da nossa audiência, foi mencionado o nome de uma pessoa, não foi? Só um, isso. Só um. Então é assim, para todos os efeitos, senhor Josafá, na minha função, né, o juiz é uma coisa que assim, não faz o que quer, certo? Eu tenho responsabilidades da minha função. Então a minha função nesse momento é proteger a privacidade de um terceiro que nada tem a ver. Então, eu vou decretar o sigilo, tá bom? O segredo de justiça. Caso, evidentemente, o senhor tenha um documento ou traga, por meio da sua advogada, uma petição depois, em seguida da audiência, querendo que se revogue o segredo de justiça porque a pessoa mencionada está ciente, tal, conforme documento tal, normal, aí eu vou apreciar isso, entendeu? Tipo assim, doutor, eu vou tomar uma segunda decisão, mas com base no que vocês mesmos falaram. Quer dizer, eu não estou tirando da cartola, é isso que eu quero dizer. Não entendi, doutor. Concordo, excelência, porque uma vez decretada, ela impugnou e eu acho que deve ser mantida. Até porque ele está preocupado. Doutora, o juiz revoga a hora que ele quiser, pela ordem. Doutores, assim, ó, eu aprendi uma coisa na minha vida. Na hora que o leão aparece, eu mato o leão. De manhã. Se na hora do almoço aparecer o urso, aí eu mato o urso. Isso. Se à noite aparecer um jacaré, aí eu mato o jacaré. Se amanhã aparecer um rinoceronte, eu mato o rinoceronte. Então vamos fazer assim. O sigilo vai ser decretado no termo, conforme eu disse. Se alguém fizer um pedido para revogar, eu vou apreciar. Obrigada. Nem estou dizendo que vou cancelar eu vou apreciar os motivos alegados e vou tomar minha decisão, que eu nem sei qual é a minha decisão. E aí, cada um se manifesta no momento certo. Na hora que aparece o bicho certo, eu mato aquele bicho. Tá certo, excelente. Tá bom? Tá. Tá. Então, muito obrigada. Por nada, eu agradeço às doutoras, agradeço também ao senhor Josafá, e por hora a audiência está encerrada e vai ficar essas determinações no termo, tá bom? Perfeito. Agradeço, doutor. Um bom trabalho para vocês aí. Tchau. Igualmente a vocês. Até logo. Tchau. Tchau.